Olá! Hoje eu vou falar desse livro aqui. Eu tô gravando esses vídeos tudo fora de ordem, não tá mais na ordem dos que eu li no ano. Mas enfim, pelo menos estou gravando. Então, eu vou falar desse livro aqui, que é eu li em francês, Le Roi Jaune, mas eu acho que em português é o Rei de Amarelo, que é um clássico da literatura de horror. Ele foi escrito em. Não sei. Deixa eu ver aqui. Ele foi escrito por esse homem aqui, o Chambers, em 1800 e alguma coisa. 1895, a primeira edição. 1895 ele foi escrito. É um clássico do horror. Que mais dizer desse livro? Enfim, é um clássico de horror. Tipo, aqui falando assim, ó. O livro cult que inspirou a série True Detective. Ok, foi o livro cult que inspirou a série True Detective. Então, a gente já vê assim, ó, um livro cult. Tipo, ok, não. É um clássico, eu deveria ter lido este livro. É um clássico, eu adoro a literatura de horror. Então eu deveria ter lido esse livro, zero arrependimentos. Mas vamos. Vou contar um pouco. Então, antes de dar meu julgamento, minha opinião, vamos conversar sobre o livro. Então, é um livro de contos, ele tem 10 contos no total, pelo menos essa edição. Eu vi que tem umas edições que mudam um pouco, mas essa aqui tem 10 contos. Sei lá, os cinco primeiros, 6 primeiros, sei lá, são no universo, são realmente os de horrores. Os últimos são contos um pouco mais realistas, contos um pouco mais românticos, nada a ver. Nada a ver com os primeiros contos. E é aqui que aparece que o título seja O Rei de Amarelo, não é o livro sobre o Rei de Amarelo. Assim, que nem no True Detective, pra quem assistiu, né? Tem todo o misticismo daqueles loucos, assim, era em torno do Rei de Amarelo, com o símbolo de Rei de Amarelo. Então acontece exatamente a mesma coisa nos contos, assim, desse livro. Esse livro, os primeiros contos, que são os contos de horror mesmo, ele mostra, eles são em torno, assim, dessa atmosfera meio misteriosa, meio de horror. Em todos os contos, sim, tem uma ligaçãozinha com o Rei de Amarelo. E o Rei de Amarelo é um livro. Não é esse livro aqui. Esse livro é o Rei de Amarelo, que conta que tem os contos das pessoas que leram o Rei de Amarelo. Ou que querem ler. Que o Rei de Amarelo, na verdade, é um livro que quando as pessoas leem, elas enlouquecem, elas ficam completamente loucas, elas ficam completamente obcecadas pelo Rei de Amarelo, pelo símbolo do Rei de Amarelo, como tem no True Detective, por exemplo. E elas ficam completamente obcecadas e ficam completamente loucas. Então tem muitos personagens nos primeiros contos, assim, que eles têm muita vontade de ler esse livro, sabe? Até eu comecei assim, lendo aqui, assim, dá uma curiosidade, sabe? O que tem nesse livro do Rei de Amarelo que todo mundo quer ler e ao mesmo tempo quando lê fica louco? Tipo, por que você fica louco, sabe? Isso me lembrou muito também quando Oscar Wilde lançou lá Os Sofrimentos do Jovem Werther, que eu também li. É um clássico, tem que ler. Mas enfim, óbvio, não foi meu livro preferido da vida, né? Mas, mas enfim. Enfim, também na época que ele lançou, tiveram vários jovens que se identificaram com o Werther e tal, enfim. Então, deu bastante curiosidade, assim, sabe? Então, vou falar mais dos primeiros contos, não tanto dos últimos. Os últimos não me interessaram muito. E também são muitos nomes ingleses. Daí, sabe quando você tá lendo, assim, os livros, assim, sabe? Não, isso aí não é uma crítica, isso aí é as coisas da vida, né? Mas quando você tá lendo o livro, assim, e parece um nome, assim, que você, na tua cabeça, não quer fazer... A pronúncia certa é muito difícil, sei lá, deixa eu ver aqui o nome de alguém
Cadê aquele conto? Não, não é esse aqui. Esse aqui tem os nomes fáceis. Mas, tipo, por exemplo, que aparece um nome, tipo, Hastings Fields. E daí na tua cabeça fala, fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, quando você tá lendo. Enfim, bastante nome assim, mas não é o caso, não é? Não tem nada a ver com a minha crítica no livro, enfim. Daí eu não vou falar muito dos últimos contos, que são pé no chão, tem coisa a ver com a guerra, sabe? Vou falar mais dos primeiros. Dos primeiros tiveram 2 contos que eu gostei, sabe? O primeiro eu gostei bastante. Já começou pelo título, pela profissão de um dos personagens principais do primeiro conto. Ele é um restaurador de reputações. E a sua profissão é exatamente isso que diz. Ele é um restaurador de reputações. Entendeu? Então, bem legal. Conta a história desse homem que tem uma ligação com esse restaurador de reputações. E eu gostei muito do conto porque ele mostra toda essa atmosfera assim, meio bizarra, de um tempo assim meio distópico, assim, sabe? Sabe, por exemplo, o governo fez uma casa na cidade que é uma casa de suicídios. Então, tipo, cara, você não quer mais ver, você vai lá na casa de suicídios, entendeu? Então, tipo, é um universo assim estranho, assim, sabe, no primeiro conto. E é um conto longo. Então dá tempo, assim, de você entender o que tá passando, o que você tá lendo, a história dos personagens, a relação dos personagens. Daí ele conta a história desse personagem. Esqueci o nome dele. Qual que é o nome dele? Acho que era Hildred. Enfim, ele conta a história desse homem que já teve passagem por hospital psiquiátrico e tal, e ele acha que ele é destinado a grandes coisas, assim, sabe? Ele começa essa conspiração com o restaurador de reputações, sabe? É bem legal, mesmo pra se colocar, assim, num clima, assim, meio de horror, sabe? Esse conto. E esse personagem também ficou obcecado pra ler o Rei em Amarelo, o Rei de Amarelo, né? Então é bem legal esse primeiro conto. E daí o segundo já me deu uma mansada, assim, sabe? Já tava tipo, nossa, que bacana o universo e tal. O segundo tem uma ideia legal, assim, sabe? Tipo, são 3 personagens, um deles descobre um líquido que que pode transformar as coisas em mármore, sabe? E ele tem toda uma relação com a arte. Então, tipo, o ambiente, a história, assim, tem uma pegada legal. Mas não sei se é porque são contos e não dá tempo, assim, de mergulhar, assim, na história, mas não... Pra mim não deu. Não foi, não curti. Já no segundo conto eu já tava meio... sabe? Tipo, a relação entre os personagens não é bem descrita. Eu não achei, pelo menos. Talvez eu que não tenha lido uma introdução boa, ou talvez seja minha culpa, mas eu não gostei muito da descrição da relação dos personagens. Os personagens eu não achei muito descritos. O ambiente eu não curti. Daí o terceiro conto eu achei legalzinho até. Legalzinho, assim. Sabe? Que era um homem. Eu acho que não tem nem o nome dele aqui. E era um homem que ele encontra com um guardião lá. Um guardinha assim, sabe? E daí ele começa a ficar obcecado. Ele acha que o guardião tá seguindo ele pra tudo quanto é canto, sabe? E é bem legal o conto, porque daí ele vai ficando angustiado, ele vai ficando na loucura, daí você vai vendo, acompanhando a loucura dele. Tirando esses 2 contos, o primeiro e o terceiro, eu não rolou os outros pra mim. Eu achei que não teve muito não consegui, sabe, mergulhar no livro, não foi... Se mesmo que algumas ideias sejam bem legais, assim, nos horrores, tanto que esse livro aqui, ele inspirou muita coisa a mais, ele inspirou Lovecraft, ou... parece que inspirou um monte de coisa, True Detective, parece que inspirou um monte de coisa esse livro aqui, sabe, todo o universo, Carcosa, qual que é o nome aqui, o Astur,
sabe? Tudo inspirou um monte de coisa, assim, sabe? Mas pra mim, ler não foi prazeroso. Que eu gosto muito de ler, assim, sabe? Eu fico mergulho, assim, no universo, eu vejo as coisas e tal. Pra mim, não rolou, sabe? Acho que a parte mais divertida, realmente, pra mim, tirando o primeiro conto, foi ver porque o autor, o Chambers, ele morou muitos anos em Paris. Então, assim, tem até alguns contos que se passam em Paris. Então, tipo, ele descreve bem direitinho, assim, tipo, eu tava nessa rua e daí eu fui pra aquela, mas daí a bomba, tipo, num dos últimos contos lá, que é o conto mais realista, né? Porque daí tem uma bomba, então daí o personagem e se mexe, palavras venham pra minha cabeça. Daí o personagem deambula bastante em Paris, assim, sabe? E o autor, ele descreve bem, assim, tipo, ele saiu dessa rua, foi pra aquela e tal. Então, é legal, assim, também ver como, por exemplo, Paris não mudou nada, assim, sabe? As ruas são exatamente as mesmas que ele falou aqui em 1800 bolas, assim, sabe? Antes de 1900. É a mesma coisa, a cidade. Então, pra mim, essa foi a parte mais divertida do livro. E que não tem nada a ver com o livro. Sério, foi complicado. Foi um livro que eu quase não terminei. Eu demorei um mês pra ler esse livro. E ele não é muito grande. Ele é curto, sabe? 381 páginas. Ok, não é também o mais curto que tem, mas não é muito grande, sim, sabe? Tipo, e demorei pra ler. Não rolou pra mim. Vai que outra pessoa, assim, goste, assim, mas não foi meu tipo. E eu tava com bastante expectativa. Inclusive, o autor, esses foram os únicos contos que ele fez de horror. Ele gostava de escrever romance e continuou só escrevendo romance depois disso. Mas enfim, primeira review meio ruim que eu faço. Da nota de 0 a 10, eu daria... Agora relembrando. Ok, tiveram ideias muito legais. Principalmente no primeiro conto, Restaurador de Reputações. Ele vai salvar um pouquinho a nota. Eu daria 3. 3, eu daria 3. Não foi um livro que eu gostei, não foi um livro que eu repetiria, não é um livro que eu recomendaria para uma pessoa. É a vida, né? É a vida. Tem clássico. Tem uns clássicos que eu gosto muito, tem uns clássicos que eu não gosto muito. E é a vida. E é isso, hoje foi o Rei em Amarelo. Vamos ver se logo eu gravo a outra pra poder avançar nos livros que eu tô lendo. Agora, atualmente, eu tô lendo um bem legal, que a review vai ser boa. Mas, enfim, até mais.